Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a 18ª semana do Tempo Comum e nós ouvimos no Evangelho de hoje de São Mateus a continuação daquilo que aconteceu no Evangelho de domingo passado, onde Jesus dá de comer a uma grande multidão. Foi o Evangelho que nós estamos ouvindo nos domingos, que é justamente o capítulo sobre o pão da vida de São João. E Jesus então continua o seu discurso. E agora nós voltamos para os evangelhos sinóticos para entendermos o que aconteceu logo depois. Pois bem, depois que a multidão comer até saciar-se, então logo depois daquele evento, Jesus coloca os discípulos na barca, manda para outro lado e vai rezar sozinho no monte. E aí então tem esse episódio que nós conhecemos bem, de quando Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas, e tem essa provação da fé de Pedro. Jesus, caminhando sobre as águas, chega até os discípulos para dizer a eles que a presença dele seria constante. Jesus, em várias situações, ele antecipa aquilo que seria a vida dos discípulos depois que ele voltasse ao céu. Quando Jesus, por exemplo, envia os 12 para evangelizar de 2 a 2, dando todas as recomendações, e não vai com eles, era o que eles viveriam depois, quando Jesus voltasse para o céu, percorrer o mundo todo evangelizando. Então naquele momento Jesus queria mostrar para eles que mesmo não estando fisicamente com eles, estaria cuidando deles. E nesse episódio também é mais ou menos parecido. Parece ter um pouco de crueldade da parte de Jesus quando envia eles por um mar agitado, quando envia por um mar que está com ondas fortes, o vento contrário, e ele fica lá no monte rezando, Poxa vida, parece que enviou-os para a perdição, quando Jesus, na verdade, ele estava dizendo para eles que estaria cuidando sempre deles. Quando Jesus está na barca, mas está dormindo, também é a mesma dinâmica, A onda está agitada. O barco parece que vai afundar, mas a certeza do cuidado de Jesus deveria ser constante. Pois bem, os discípulos estavam remando, até então estavam tentando vencer as intempéries do mar e do mau tempo. De repente Jesus vem andando sobre as águas. Às vezes dá a impressão de ser uma piadinha da parte de Jesus, Vamos ver como é que eles vão se comportar. É claro que não, tudo tem um sentido. Nas Sagradas Escrituras, o mar tem o símbolo e a ideia da morte, do mal. Então Jesus caminha sobre a morte, Jesus caminha sobre o mal, mas não só nesse sentido, porque de fato é um acontecimento histórico. Jesus andou sobre as águas. Tem gente que quer esvaziar o sentido das coisas só dando a entender o que ele queria dizer, Não, Jesus não multiplicou os pães, não. Ele só queria dar a lição da partilha e da generosidade. Não, ele multiplicou os pães sim. Ele pegou 5 pães, 2 peixes e deu de comer a 5.000 pessoas. Isso se chama milagre. Aqui é a mesma coisa, Jesus caminha sobre as águas. Mas veja que interessante, a primeira reação dos discípulos é o medo, Eles gritaram de medo e pensaram que era um fantasma. E gritaram de medo. O que Jesus diz? Coragem, sou eu, não tenhais medo. Meus queridos, bastava Jesus dizer isso para que tudo se resolvesse. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Jesus continua dizendo também a cada um de nós em tantas situações, onde parece que nós estamos vendo sem uma forma muito definida Deus agindo na nossa vida. E ele continua dizendo, coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro, no lugar de cada um de nós, ele ainda quis uma prova a mais. Não foi a melhor coisa que Pedro fez. Ele deveria ter escutado Jesus dizendo, coragem, sou eu, não tenhais medo. Pronto, o assunto está resolvido. Mas Pedro diz, se és tu, então faça com que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. E aí sabemos que Pedro começou a andar sobre as águas, depois por causa do vento, ficou com medo, tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. E Jesus perguntou, Jesus disse, pegou ele pela mão, claro, Pedro foi muito esperto, Senhor, salva-me.
Esse é o grito que deve brotar da nossa alma: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão e pegou Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Do que é que Pedro duvidou? A dúvida de Pedro não é se ele era capaz de andar sobre as águas. Jesus estava dizendo que ele não acreditou quando Jesus disse: sou eu. Pedro colocou um condicional: se é o Senhor, faça-me ir até aí. Se é o Senhor. Igual aquele que chega de perto de Jesus e diz: se queres, tens o poder de me curar. Esse é um condicional de fé. Eu sei que o Senhor pode, mas se o Senhor quiser. Mas aqui Pedro disse: se é o Senhor. Pedro, por que você não acreditou que era eu? Eu disse: sou eu. Mas isso não é uma condição só para Pedro. Pedro aqui está representando cada um de nós. Quantas e quantas vezes, quando Jesus chegou lá também na casa de Marta e Maria: se estivesse estado aqui, Senhor. Os ateus perguntam tanto, né? Se Deus existe, por que tem o mal no mundo? E nós muitas vezes, se vacilarmos na fé, podemos também questionar: se Deus me ama tanto, por que sofro? Se Deus me ama tanto, por que afundo? Ao invés de simplesmente acreditar: coragem, sou eu, não tenhais medo. Até então, o fato de Jesus estar com eles, o mar não tinha se acalmado. O vento estava forte, mas bastava Jesus estar com eles. A nossa vida vai ser agitada muitas vezes pelas ondas e pelos ventos contrários. Oxalá que aconteça, porque é a certeza de que nós não estamos remando na onda do mundo, mas estamos indo contra o mundo. E a certeza que nós temos que ter é que Jesus continua dizendo para cada um de nós: sou eu, sou eu. Na última quinta-feira, nas nossas catequeses sobre a Santa Missa, nós refletíamos sobre a presença de Jesus na Eucaristia e nós falávamos dos sentidos que nos enganam tanto, mas a audição nos ajuda. Quando Jesus disse: isto é o meu corpo, é a mesma coisa. Jesus está dizendo: sou eu. Precisamos da fé para saber que a nossa vida está guardada por aquele que não dorme nem cochila, por aquele que é o Senhor dos exércitos, por aquele que é o vencedor, por aquele que tudo pode e que tudo faz por aqueles que ama. Se a nossa vida estiver agitada pelas tribulações, pelas perseguições, por ventos contrários, a presença de Jesus é a nossa maior segurança, é a nossa maior certeza de que Ele vai nos conduzir até o porto seguro, que é a eternidade, que é o céu. Que Deus nos abençoe e nos dê essa fé de que Deus cuida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.